Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, traga mais um. Hoje nós vamos falar sobre a escritura que apareceu para o rei Beltesazar enquanto ele estava fazendo uma festa para 1000 pessoas. A escritura que apareceu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsi. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode trazer até mesmo cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa compreender melhor essa história, vamos de vídeo! Livro de Daniel, capítulo 5, versos 24 ao 28, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Então, da parte dele, foi enviado aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, Mene, Tekel, Parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Beltesazar, filho de Nabucodonosor, assumiu o reino e decidiu fazer uma festa com 1000 dos seus nobres, 1000 dos seus grandes, incluindo mulheres e concubinas. E ele decidiu fazer algo profano. Ele pegou os utensílios de ouro da casa do Senhor, que foram retirados do templo do Senhor por seu pai Nabucodonosor, e resolveu usar no seu banquete. A gravidade dos atos de Beltesazar não se deu somente pelo fato dele utilizar os utensílios que eram do templo do Senhor, que era para o culto do Senhor, para se embriagar com os grandes e com as meretrizes, com as mulheres concubinas, mas também se deu que ele utilizou os utensílios sagrados que Nabucodonosor, seu pai, retirou do templo para fazer cultos a deuses de prata, bronze, ouro e madeira, deuses que não são um Deus verdadeiro. Ao se embriagar e festejar, no auge da festa, apareceram mãos, e os dedos daquelas mãos escreveram na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsi. Isso deixou ele apavorado ao ponto de ele ficar com os joelhos trêmulos. E ele chamou todos os sábios, e ninguém conseguia explicar, até que a rainha mãe disse: existe um homem que no reinado do seu pai tinha o espírito dos deuses, e ele sabe interpretar essa escritura. E nisso mandaram chamar Daniel. Beltesazar estava decidido em premiar aquele que tivesse a interpretação daquela escrita. E ao achar Daniel ele rejeitou. E ele falou para Daniel: você será o terceiro no meu reinado, e você terá ouro e prata à sua disposição. Mas mesmo assim ele falou: fique os seus presentes para ti, eu lhe darei a interpretação. Após dar a interpretação, mesmo Daniel rejeitando todos os presentes de Beltesazar, ele ainda foi presenteado e honrado. Só que independente de toda a honraria que ele recebeu de Beltesazar, Beltesazar veio a morrer naquela mesma noite. De muitas lições práticas, eu gostaria de realçar uma. A primeira: o fato de você servir ao Senhor não garante que os seus filhos vão ser alcançados pela bênção do Senhor. Nabucodonosor tinha uma aliança com Deus e retirou os utensílios do templo do Senhor a mandato do próprio Senhor. Beltesazar profanou as coisas sagradas do Senhor, e isso fez com que ele se perdesse. Então quer dizer que os seus pais buscar o Senhor não garante a tua entrada no reino, porque Deus ele não tem netos, ele não tem sobrinhos, ele não tem nora nem genro, ele tem filhos e filhas, e ele espera ter um compromisso com cada um de nós que somos filhos dele. A segunda lição bem prática é que tudo aquilo que é consagrado pelo Senhor não pode ser profanado, e se profanado, é um preço altíssimo, talvez até mesmo da própria vida que a pessoa vai arcar. Aquele rei, ele vacilou quando ele pegou os utensílios sagrados do Senhor e usou para as suas festas reprováveis a Deus.
e ele profanou os utensílios do Senhor, e aquilo lhe custou a própria vida. Que eu e você possamos ouvir naquele grande dia: filho bom, servo bom e fiel, entra para o descanso do seu Senhor, porque infelizmente hoje, aqueles que profanam as coisas do Senhor ouvirão: Mene, Mene, Tekel, Parsi. É fato e é verdade que Nabucodonosor, ele era servo do Senhor. O próprio Deus declara isso, e mais de uma vez nas Escrituras. Mesmo sendo um homem sanguinário e tirano, ele foi instrumento do Senhor para tirar o povo e exilá-los à Babilônia. O pecado de Beltesazar não foi somente pegar os utensílios do templo do Senhor e utilizá-lo para suas festas pagãs, mas ele veio fazer a devoção aos seus deuses de prata, ouro, metal, madeira, coisa que era abominável ao Senhor. E ele, simplesmente pelo fato de ser filho do rei, ele se achou no direito de usufruir daqueles utensílios da forma que lhe apraz, mas as coisas elas não são bem assim. Trazendo para os dias de hoje, existem muitos líderes que esquecem da soberania do Senhor e se sentem soberanos também. Acham que por serem pastores, presidentes, apóstolos, bispos, seja lá que título que levam, eles acham que eles estão acima daquele que é o dono da obra. Nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração: o Senhor ele nos colocou como ministro do Evangelho para conduzir um povo a Ele e não conduzir um povo a nós. Todo homem e mulher que procede de forma diferente procede de forma maluca, de forma louca, pensando que o fato de você ter startado um trabalho, ter dado início, plantado uma igreja, pensa se você que você é o dono e não é. Você simplesmente co-servo, participante com Cristo. Então coloque dentro da sua cabeça, da sua mente, do seu coração. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, mas é do jeito da maneira que Ele estabeleceu há mais de 2000 anos atrás e já deixou tudo pronto. Está ali no Sagrado Texto o modelo de como que tem que ser tocado a igreja, administrada a igreja do Senhor. Então não inventa moda, não queira colocar o que é santo como profano ou o que é profano como santo. O que é do mundo, o que é do reino, o que é do reino do Senhor é do reino do Senhor, o que é do reino das trevas é do reino das trevas. E não venha com esse negócio de é uma estratégia para ganhar almas, porque a maior estratégia de todas ele já deixou: o livro sagrado, os evangelhos e os profetas e a lei. E isso nos basta para que nós possamos ganhar almas. Não precisa inventar moda, não precisa de inovação. Precisa apenas falar e viver conforme está escrito. Eu gosto de frisar que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus ele não tem genro, ele não tem nora, ele não tem neto, não tem bisneto, não tem sobrinho, não tem sogra, não tem sogro. O nosso Deus e Pai, ele tem filhos e filhas. E Ele espera que cada um de nós possamos prestar a Ele um culto racional, escrever com Ele uma história de adoração, uma história de amor, de um Deus verdadeiro que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha vida eterna, e através do sangue dele nós somos redimidos e nós temos a comunhão novamente com Ele. Mas não é a minha busca que vai salvar os meus filhos, meus netos, minha esposa. Não é a busca da minha esposa que vai salvar a mim, os meus netos e os meus filhos. Não é a busca da minha nora, do meu filho, da minha filha, que vai fazer com que os meus netos sejam salvos. É necessário, tanto eu quanto eles, escreverem uma história com Cristo. É necessário você e os seus escreverem uma história com o Senhor. E assim nós vamos poder entrar e ouvir: bendito seja aquele que resistiu até o fim. Entra para o descanso do Senhor. Contrapartida, você ouvirá: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Foste pesado, foste rejeitado. O seu reino será dividido e dado aos seus adversários. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.